Folha Regional Web TV News. O município de Jaguaruna, localizado ao sul de Santa Catarina, possui aproximadamente 20 mil habitantes e tem a agricultura como fonte importante de economia. Entre os meses de março e abril, compreende a colheita de arroz. Neste momento, a estimativa é de que 50% da colheita já foi realizada. Como o tempo não colaborou muito no início da plantação, algumas perdas aconteceram. No entanto, o risicultor Nestor de Souza Medeiros, que plantou 7 hectares de arroz, se mostra satisfeito com o resultado. Assim, geralmente sempre no cedo a tendência é dar melhor, né? Mas às vezes também não quer dizer, porque você não sabe como é que funciona o clima, né? Às vezes ele muda também, né? Tem essa diferença. Na minha plantação ficou já um pouco meio ralo também, foi acho que pouca semente, tudo complicou. E deu uns probleminha aí, mas foi falha humana também. Aqui vou colher de 150 a 160 por hectare. Já não é fraca não, já é boa. O risicultor Agnaldo Alano Cruz cultivou este ano 260 hectares, divididos em 2 propriedades, uma em Jaguaruna e outra em Tubarão. Para ele, o tempo também foi o grande vilão nesta safra. Devido à plantação que foi mais no tarde desse ano, até em erva o arroz está bom, só que na produção não está rendendo o que era para render. Acredito que é muita chuva, né? Muita chuva e o plantio muito no tarde também. Então, depende, tem área que está quebrando mais, tem área que está quebrando menos, então varia de lugar para lugar. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Jaguaruna, Rui Geraldino Fernandes, a produção na região poderá ter uma perda de até 15% menos do que no norte do estado. Na região norte, eles plantaram em época correta de plantio, mês de agosto, que é a época de plantio deles lá, mas houve uma quebra brutal em função de muita chuva. Então, assim, influenciou com o excesso de chuva no início do plantio. Então, houve uma quebra, ela pode se aproximar de 30% naquela região. Na região sul, que a colheita já está bem avançada, já digamos assim, a 80% da colheita, já está caracterizando uma quebra de 10%. A nossa região central aqui, nós estamos hoje com uma colheita mais ou menos no andamento de 40%, aproximadamente 50%, metade, né? Vamos assim ser mais prático. E também está caracterizando aí quebra em torno de 10%. Então, isso está se justificando no estado inteiro, podendo, no final, aí, gerar uma média de 10% a 15% de quebra no estado. Isso totalmente em função do clima esse ano, não tem outra justificativa. Um plantio mais tarde, quem plantou cedo pegou muito excesso de chuva, quem plantou mais tarde teve menos luminosidade, e essa é a questão da produtividade. Os valores da saca de arroz vêm sendo comercializados com um preço melhor do que no ano passado. Porém, tanto o presidente quanto o produtor destacam que as despesas também aumentaram. O preço hoje está em torno de 41 livre. É melhor que no ano passado, só que também a despesa esse ano aumentou de 25% a 30%. Então, está mais ou menos igual. Os preços estão um pouquinho mais elevados que o ano passado, o produtor se sente contente porque vê o preço mais alto, né? O ano passado em média 35, esse ano em média 42, média, né? 40, 42, 43. Aí o produtor, então, ele se sente satisfeito porque o preço subiu. Mas na hora de contabilizar tudo isso lá no final, o custo de produção foi mais alto. Claro, seria muito pior se os preços tivessem ficado estagnados em 35. Então, houve um avanço nos preços, mas também houve o aumento do custo de produção. Em Jaguaruna, são cultivados aproximadamente 4.500 hectares de arroz, envolvendo de forma direta o trabalho de 110 famílias agricultoras.